Como tratar e curar transtorno da personalidade antissocial? Poucos indivíduos procurar atenção médica especificamente para transtorno de personalidade antissocial ASP. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial que procuram cuidados de fazê-lo por outros problemas, como discórdia conjugal, abuso de álcool ou de drogas ou pensamentos suicidas. Membros da família ou os tribunais podem enviar algumas pessoas com ASP a um conselheiro de saúde mental para avaliação. Pessoas com ASP, muitas vezes parecem ter má visão e podem rejeitar o diagnóstico ou negar seus sintomas. As pessoas com personalidade antissocial que procuram ajuda, ou são referidos, pode ser oferecido avaliação e tratamento em ambulatório. Os pacientes podem ser oferecida uma gama de serviços, incluindo a avaliação neuropsicológica, psicoterapia individual, gestão de medicamentos e, em família ou aconselhamento conjugal. A menos que a pessoa corra o risco de prejudicar a si mesmo ou a os outros, não é necessário tratamento hospitalar. Na verdade, as pessoas com ASP podem ser perturbador em unidades de internação, por exemplo, tornando-se agressivo quando suas demandas não são atendidas ou usando a manipulação para ganhar favores. Psicoterapia para pessoas com ASP deve-se concentrar em ajudar o indivíduo a compreender a natureza e as consequências da sua doença para que ele possa ser ajudado a controlar seu comportamento. Formas exploratórias ou orientada para o insight de psicoterapia em geral, não são úteis para pessoas com ASP. Terapia cognitiva para a personalidade antissocial. A terapia cognitiva desenvolvida pela primeira vez para ajudar os pacientes com depressão, foi recentemente aplicada a ASP. O terapeuta deve definir orientações para o envolvimento do paciente, incluindo a assiduidade, participação ativa e conclusão de qualquer trabalho necessário fora do escritório visitas. O paciente que se submete à terapia apenas para evitar uma pena de prisão não tem a intenção de melhorar. A terapêutica deve ser mais do que um meio pelo qual as tentativas antissociais para eludir as consequências do seu comportamento. O principal objetivo da terapia cognitiva é ajudar o paciente a compreender como cria seus próprios problemas e como suas percepções distorcidas impedi-lo de ver a si mesmo como os outros o veem. Porque as pessoas de personalidade antissocial tendem a culpar os outros, têm uma baixa tolerância à frustração, são impulsivos e raramente formam relações de confiança. Trabalhando com essas pessoas é difícil. Pessoas com ASP, muitas vezes falta a motivação para melhorar e são notoriamente baixa auto-observadoras. Eles simplesmente não se veem como os outros fazem. Os terapeutas devem estar cientes de seus próprios sentimentos e permanecer vigilante para evitar que suas respostas emocionais aos seus pacientes de interromper o processo de terapia. Não importa o quão determinado o terapeuta pode ser a de ajudar um paciente antissocial, é possível que passado criminoso do paciente, irresponsabilidade e tendência para a violência imprevisível pode torná-lo completamente desagradável. As melhores perspectivas de tratamento vêm com profissionais bem versados em ASP, que podem antecipar suas emoções e apresentar uma atitude de aceitação, sem moralizar. Medicamentos para a personalidade antissocial. Não há medicamentos usados rotineiramente ou aprovados especificamente para o tratamento ASP. Há várias drogas, no entanto, têm sido mostrados para reduzir a agressividade, um problema comum de muitos antissociais. A medicação mais bem documentada é o carbonato de lítio, que foi encontrada para reduzir a raiva, comportamento ameaçador e combatividade entre os presos. Mais recentemente, a droga foi mostrada para reduzir comportamentos como o bullying, combate e explosões de cólera em crianças agressivas. Fenitoína, Dilantin, um anticonvulsivo, também foi mostrado para reduzir a agressividade impulsiva em ambientes prisionais. Outras drogas têm sido usadas para tratar a agressão, principalmente em pacientes com lesão cerebral ou retardo mental.
Estes incluem carbamazepina, valproato, propranolol, buspirona e trazodona. As medicações antipsicóticas também têm sido estudadas em populações semelhantes. Eles podem impedir a agressão, mas potencialmente induzir efeitos colaterais irreversíveis. Tranquilizantes da classe das benzodiazepinas não devem ser usados para tratar pessoas com ASP porque eles são potencialmente viciantes e pode conduzir à perda de controle comportamental. A medicação pode ajudar a aliviar outros transtornos psiquiátricos que coexistem com ASP, incluindo depressão maior, transtorno de ansiedade ou de déficit de atenção e hiperatividade, produzindo assim um efeito cascata que pode reduzir o comportamento antissocial. Os transtornos de humor são algumas das condições mais comuns que acompanham ASP e estão entre os mais tratáveis. Por razões que permanecem pacientes desconhecidos, deprimidos com transtornos de personalidade tendem a não responder tão bem à medicação antidepressiva como pacientes deprimidos sem transtornos de personalidade. Os antissociais com transtorno bipolar podem responder a carbonato de lítio, carbamazepina ou valproato, o que pode ajudar a estabilizar o humor e pode diminuir comportamento antissocial também. Medicação estimulante pode ser usado para reduzir os sintomas de transtorno de déficit de atenção, uma condição que pode agravar a agressividade e impulsividade que podem acompanhar a ASP. A estimulantes deve ser considerada judiciosa porque eles podem ser viciante. Formas incontroláveis e perigosas do comportamento sexual pode ser alvo de injeções de acetato de medroxiprogesterona, um hormônio sintético que reduz os níveis de testosterona. Adição e aconselhamento familiar. Abuso de álcool e drogas apresentam grandes barreiras para o tratamento de uma pessoa com ASP subjacente. Embora a abstinência de drogas e álcool não garante uma redução no comportamento antissocial, as pessoas com ASP que param de abusar de drogas são menos propensos a se envolver em comportamentos antissociais ou criminais e têm menos conflitos familiares e problemas emocionais. Na sequência de um programa de tratamento, os pacientes devem ser encorajados a participar nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos ou Cocaína Addicts Anonymous. O jogo patológico é outro comportamento aditivo comum para as pessoas com esta condição. Embora existam alguns programas de tratamento formais para pessoas tão preocupadas com o jogo que nada mais importa, as pessoas com a doença devem ser encorajados a participar de jogadores anônimos. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial com esposas e famílias podem se beneficiar do aconselhamento matrimonial e familiar. Trazendo membros da família no processo pode ajudar os pacientes antissociais a perceber o impacto da sua doença. Os antissociais que estavam mal parentado podem precisar de ajuda para aprender as competências parentais adequadas. Encarceramento pode ser a melhor maneira de controlar os casos mais graves e persistentes de transtorno de personalidade antissocial. Manter criminosos atrás das grades antissociais durante os seus períodos criminosos mais ativos reduz o impacto social de seus comportamentos. Transtorno de personalidade antissocial fatos DPA ou TPAS. Um transtorno de personalidade, PD, é um padrão persistente de experiência interna e de comportamento que marcadamente diferente do que é considerado normal dentro de sua própria cultura da pessoa. Os transtornos de personalidade são agrupados em grupos A, B e C com base nos sintomas dominantes. Transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico que é caracterizado por um padrão persistente de ignorar e violar os direitos dos outros com sintomas tendo estado presente desde os 15 anos de idade e pode incluir sintomas como leis quebra, sedução repetida, lutas de partida, uma falta de respeito à sua própria segurança ou à segurança dos outros, a falta de culpa e assumir a responsabilidade pessoal, uma tendência a agir impulsivamente, e irritabilidade. Apesar de não ser um diagnóstico formal,
Psicopatia é pensado para ser uma forma mais grave de transtorno de personalidade antissocial. Especificamente, a fim de ser considerado um psicopata, uma pessoa deve ter uma falta de remorso ou culpa sobre suas ações além de demonstrar comportamentos antissociais. Psicopatas tendem a ser altamente suspeita ou paranoia, mesmo em comparação com indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, o que tende a levar a pessoa psicopata para interpretar toda a agressão em direção a eles como sendo arbitrária e injusta. Transtorno de personalidade antissocial é provavelmente o resultado de uma combinação de fatores biológicos, genéticos e ambientais. Algumas teorias sobre os fatores de risco biológicos para o transtorno de personalidade antissocial incluem o mau funcionamento de certos genes, hormônios ou partes do cérebro. Diagnósticos frequentemente associados com transtorno de personalidade antissocial incluem transtornos relacionados a substâncias, transtorno de hiperatividade do déficit de atenção, TDAH, e transtornos de leitura. Teorias sobre as circunstâncias de vida que aumentam o risco para o desenvolvimento de transtorno de personalidade antissocial incluem uma história de física na infância, sexual ou abuso emocional, negligência, privação, ou abandono, associando com os pares que se envolvem em comportamento antissocial, ou ter um pai que é ou antissociais ou alcoólica. Desde que não há nenhum teste definitivo específico que pode diagnosticar com precisão o transtorno de personalidade antissocial, profissionais de saúde realizar uma entrevista de saúde mental que avalia quanto à presença de sintomas antissociais. Se o contexto cultural dos sintomas não é considerado, transtorno de personalidade antissocial é muitas vezes erroneamente diagnosticado como estando presente. A pesquisa indica que os membros de minorias étnicas tendem a ser erroneamente diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial, assim, de forma inadequada, resultando em menos tratamento e mais punição para aqueles indivíduos. Enquanto o transtorno de personalidade antissocial pode ser bastante resistente ao tratamento, as intervenções mais eficazes tendem a ser uma combinação de firme, mas a terapia de comportamento justo e programação que enfatiza ensinar os antissociais transtorno de personalidade habilidades individuais que podem ser usados para viver de forma independente e produtiva dentro das regras e limites da sociedade. Enquanto medicamentos não tratam diretamente os comportamentos que estão associados com transtorno de personalidade antissocial, eles podem ser úteis no tratamento de condições como oscilações de depressão, ansiedade e humor que geralmente ocorrem com esta condição. Se não for tratada, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial estão em risco para o desenvolvimento ou agravamento de muitos outros transtornos mentais, bem como para a automutilação ou morte por homicídio ou suicídio. Muitas pessoas com antissocial experienciam transtorno de personalidade a remissão dos sintomas no momento em que são 50 anos de idade. Continua lendo. Psicopatia, embora não seja um distúrbio de saúde mental formalmente reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria, é considerada uma forma mais grave de transtorno de personalidade antissocial. Especificamente, a fim de ser considerado um psicopata, também chamado de um sociopata, uma pessoa deve ter uma falta de remorso ou culpa sobre suas ações além de demonstrar comportamentos antissociais. Outros sintomas principais desta condição são pensados para incluir uma grave falta de cuidar dos outros, a falta de emoção, o excesso de confiança, egoísmo e uma maior propensão para a agressão em comparação com outras pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Enquanto as estatísticas indicam que 50% menos 80% dos indivíduos encarcerados foram encontrados para ter o transtorno de personalidade antissocial, apenas 15% dos criminosos condenados foram mostrados para ter o tipo de transtorno de personalidade antissocial mais grave de psicopatia.
Psicopatas tendem a ser altamente suspeita ou paranoia, mesmo em comparação com as pessoas com transtorno de personalidade antissocial. As implicações desta atitude suspeita podem ser terríveis, em que os pensamentos paranoicos tendem a levar a pessoa psicopata para interpretar todos os comportamentos agressivos em relação a eles, mesmo aqueles que são justificados, como sendo arbitrária e injusta. Outras condições que são pensados para ser fatores de risco para transtorno de personalidade antissocial incluem abuso de substâncias, transtorno de hiperatividade do déficit de atenção, TDAH, transtorno de leitura, ou transtorno de conduta, que é diagnosticada em crianças. Pessoas que sofrem de uma disfunção cerebral temporária ou permanente, muitas vezes também chamado de dano cerebral orgânico, estão em risco de desenvolver comportamentos violentos ou de outra forma criminais. Teorias sobre as experiências de vida que aumentam o risco de desenvolver sintomas antissociais em adolescentes e adultos fornecer pistas importantes para a sua prevenção.